Então, agora o que acontece? Vamos ver essa questão, começar a ver um método aqui de abertura. O que a gente vai fazer? A gente vai usar os arcanos, agora a gente vai usar os arcanos maiores, tá? Deixa eu ir embaralhando aqui. Aí, o que a gente vai começar a fazer? Se você for fazer, por exemplo, uma abertura básica ali para a pessoa, onde você quer saber, por exemplo, o desencarne, você quer saber o objetivo de vida, né? E se essa pessoa, se ela está ou não seguindo o caminho ali, se ela está no caminho certo, né? Da missão dela. Se ela não desviou, se ela está no caminho certo, e que tipo de consequências, por exemplo, pode gerar se ela não estiver no caminho certo. E consequências também dela estar no caminho certo, o que de melhor ainda tem por vir se ela permanecer no caminho certo, tá? Então, aqui nessa tiragem básica, inicial, a gente vai ver, então, o último desencarne dela, a missão de vida, se ela está no caminho certo e as consequências de estar ou não no caminho certo, tá? Então, você vai pegar os arcanos maiores, você vai dividir em 3, tá? Você vai colocar lá na mesa e vai fazer 3 montinhos. E não vai juntar. Você põe na mesa assim e vai pegar 3 montinhos. O primeiro monte, você vai pegar o primeiro monte e vai deixar 2 ali separados. É diferente do baralho cigano que a gente corta e junta. Uhum. Esse você vai embaralhar, vai colocar os 3 montes na mesa, cortar em 3. Aí você vai pegar o primeiro monte, por exemplo, tá? E aí você vai virar 3 cartas. Coloquei aqui. Vou colocar aqui a primeira carta. A primeira carta, a minha saiu louco aqui. A primeira carta, ela vai a primeira carta do primeiro monte, tá? Uhum. Ela vai representar aqui, então, vai dizer aqui como que foi o seu último desencarne. Uhum. A primeira carta, tá? A segunda carta, ela vai mostrar o que foi aprender lá no plano espiritual, tá? A minha O saiu eremita. quem? O meu saiu a morte, tá? Eremita. O ermitão. Aí, então aqui a gente já tem o desencarne, a primeira carta. A segunda carta, o que ela foi aprender no plano espiritual. E a terceira carta, o objetivo de vida, a missão que ela veio cumprir. A minha saiu aqui a Imperatriz, tá? Então, aqui a gente tem uma situação, aí a gente tem uma situação básica, sem se aprofundar, uma carta para cada, sem se aprofundar, tá? Para falar a primeira carta, o desencarne da pessoa. A segunda carta, o que ela foi aprender no plano espiritual. E a terceira carta, a Imperatriz. Tá? Aí, o que acontece? A gente viu, deixa eu tirar daqui os montinhos. E aí você vai reservar. Pegou esse primeiro montinho, tirou as 3 cartas, você vai colocar de lado. Num lugar ali onde você vai saber que é o primeiro montinho, que não vai misturar com as outras cartas, tá? Então, deixa eu pôr para cá. Agora eu vou pegar o segundo montinho aqui, que era o montinho do meio, né? Que estava ali na divisão. Agora, a mesma coisa, você vai tirar 3 cartas, vai reservar, mas não mistura com o primeiro. Põe do lado para você saber que é o segundo, tá? Aí aqui é diferente, a gente vai tirar as 2 primeiras cartas que a gente tirar. A minha saiu aqui, a sacerdotisa e os amantes. Essas 2 cartas, elas vão mostrar se a pessoa está ou não no caminho certo de cumprir a missão de vida dela. A gente tem 2 cartas aqui, as 2 primeiras, que aqui saiu a Imperatriz e a sacerdotisa e os amantes, que vão mostrar se ela está no caminho certo. Você vê que aqui eu tenho 2 cartas positivas, legalzinho assim, né? A princípio, né? Mostrando se ela está no caminho certo. Aí, a última carta,
A última carta é assim. Ela vai falar do desencarne atual. Você pode deixar ela virada, sem revelar, ou em que momento que eu revelo? Você está no caminho de seguir a tua missão? Saiu que não. Aí eu vejo o desencarne. Por quê? Provavelmente isso daqui vai repercutir no modo que ela vai desencarnar. Por ela não estar seguindo o caminho certo, vai repercutir, vai determinar como vai ser o desencarne dela. Então, eu vou precisar saber para alertar essa pessoa para entrar no caminho certo, para entrar no caminho, para mudar esse desencarne atual dela. Entendeu? Então, se sai duas cartas que, você está no caminho bom, você está seguindo, você está cumprindo a tua missão, você está cumprindo o teu objetivo. Vou virar, vou falar para ela como que ela vai morrer? Não. Eu já sei que se ela está num bom caminho, provavelmente vai ser um desencarne bom. Né? Então, deixa virado. Deixa virado. Aí eu não viro. Agora, se me sai aqui o louco, o diabo, né? Cartas muito ruins, assim, de que falar, não, ela não está no caminho certo, e isso pode ser desastroso, aí eu vou ver, né? Como que foi o desencarne, como que vai ser o desencarne dela. Tá? Numa consulta, eu devo falar para a consulente que esta carta é a carta que fala do desencarne dela? Não. Imagina que eu estou pirando. Você sabe. Não, Deus me livre. Agora você não vai chegar e falar, agora eu vou virar a carta que vai falar como que você vai morrer. Eu falo que aqui é a carta das consequências. Eu falo que é a carta das consequências. Aí, mas aí então se tá uma resposta boa, ela tá no caminho bom, eu posso virar? Se eu sentir necessidade de enaltecer a qualidade ali dela estar no caminho bom, ok. Mas como eu sei que é de desencarne e às vezes a língua da gente trai a gente, aí eu não viro. Agora, quando é muito ruim e eu preciso ver para ajudar ela a mudar isso, aí eu não vou falar assim, vamos ver agora como é que você vai morrer. Com quantos anos você vai morrer? Quanto tempo de vida você tem? Eu vou falar, vamos ver nessa carta aqui as consequências de você não estar no caminho, não estar conseguindo cumprir tua missão, mas não sair falando que aqui você vai ver até a idade. Sim, não. Exato, porque é assim, você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquela informação também. Aí a gente vai agora para o terceiro monte de cartas, que é a mesma coisa, a gente vai tirar 3 cartas e vai reservar as outras sem misturar, tá? Essas 3 cartas que a gente vai colocar aqui, 1, 2, 3, elas vão dar, deixa eu pôr aqui o terceiro, elas vão trazer conselhos para essa pessoa evoluir espiritualmente, de acordo com o que a gente viu já de desencarne, de aprendizado, missão, tá ou não no caminho certo, vai ou não morrer desastrosamente, né? Mas aí essas 3 cartas, a gente vai ler as 3 juntas, né? A gente vai fazer um contexto aqui, tirar um contexto e trazer então aqui conselhos. Essas 3 cartas são conselhos para que essa pessoa encontre o caminho, como que ela deve agir, o que ela deve fazer para encontrar o caminho ali da missão, por exemplo, e evoluir, ou como ela deve continuar agindo, o que ela pode agregar na vida dela para permanecer no caminho da evolução. Então, as 3 últimas que fecham aqui são os conselhos, tá? Os direcionamentos finais, os conselhos, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu trazer para a minha frente aqui. A gente tem os três montinhos aqui. A gente vai pegar uma carta e a gente vai reservar essa carta. Então, você pode tirar do primeiro monte, do segundo monte, do terceiro monte, mas você vai tirar uma carta, esse é o momento, numa consulta presencial, você vai pedir para a pessoa tirar.
tá? Numa consulta online, é aquele momento que você vai mesmo ali se concentrar e pedir para a espiritualidade te mostrar qual carta, de qual monte ali você deve retirar. Por quê? Essa carta, ela vai ficar oculta até o final da leitura. Essa carta, ela não é revelada, tá? Porque essa carta, ela vai ficar sempre mantida ali, separada, virada para baixo, porque ela mostra algo que a pessoa não está preparada para saber, tá? Então, é onde a gente vai segurar a curiosidade e vai deixar, você vai pegar, vou tirar aqui uma carta qualquer, você vai tirar uma carta qualquer, cadê aqui, tá? E aí você vai pôr de lado ali na mesa. E aí, o que acontece agora? Agora você vai pegar todas essas outras cartas e você vai começar a abrir elas na mesa, tá? Aquelas 3, 6, 9 cartas que a gente abriu inicialmente, você pode deixar no canto, que nem eu trouxe as minhas aqui pro lado, deixar afastada, porque você só vai usar aquelas cartas, as cartas restantes, tá? E aí você vai fazer o que agora? Você vai, então, pegar o primeiro monte, vai colocar o segundo monte embaixo, vai pegar o terceiro monte e vai colocar embaixo. Vai juntar de novo, um em cima, 2, 3, tá? E aí vai começar agora a colocar as cartas. Vai colocar 6 e vai colocar 6. 6 em cima e 6 embaixo. Vai fazer 2 linhas, vai. Então, você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na parte embaixo delas, mais 6. E aquela que está oculta ali, você vai ficar oculta ali. Tá. O que a gente vai fazer aqui com essa tiragem? A gente vai fazer um geralzão da vida dessa pessoa. A primeira fileira, a gente vai ver do nascimento dessa pessoa, dessa vida, tá? A gente vai ver do nascimento dessa pessoa até a metade da vida dela, mais ou menos, aí metade da vida adulta, né? Porque vamos colocar aí que a pessoa chegue aos 80, né? Uma média aí de vida, então a gente vai ver do nascimento ali até os 40 anos de idade, e a segunda fileira é desse tempo para frente. A gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, a gente vai ver que isso foi a Carmen que foi me auxiliando depois. Primeiro, a gente pode fazer a leitura desta vida, desta existência, tá? Ou determinar se você vai ver essa questão aqui dessa abertura geral, para saber, para esmiuçar a existência anterior, a existência passada dessa pessoa, tá? Então, a gente pode ver desta existência. Mas aí, então, eu vou fazer previsão para a vida dessa pessoa? Não. Se você for ver desta existência, o que vai sair aqui são os reflexos da vida passada nessa existência. Entende? Os reflexos, os resultados da vida passada nessa existência. Ou você pode optar por ver e falar assim, não, a pessoa só quer saber como foi a vida passada. Como que ela nasceu, foi criada, as histórias que ela viveu, as experiências que ela teve, ela quer saber tudo da vida passada dela, só. Não quer saber o que trouxe para essa vida. Então, você vai fazer exatamente a primeira fileira, até mais ou menos uns 40 anos aí, até a metade da vida, sendo que, normalmente, as pessoas antigamente viviam menos. Não chegavam, era raro chegar nas idades que se chega hoje. Então, quando se fala de metade de vida de uma existência passada, a gente pode ver uma idade menor, né? Pode, de repente, ser aí aos 30 anos. E aí, a linha de baixo é dessa metade até o desencarne. A última carta também trazendo uma situação de algum outro, um complemento, porque a gente já viu ali no início, né, das 3 cartas, a gente viu como ela desencarnou, e aí, então, essa última carta aqui traz um complemento para aquela situação que a gente já viu, se ela quiser ver da vida passada. Agora, se ela quiser ver
Fala, não, eu quero saber nessa vida o que está refletindo de lá de trás. Então, a gente vai fazer uma leitura dizendo sempre que, ó, nesse momento aqui, nessa situação, a consequência do que aconteceu lá atrás é isso, isso e isso. O que você fez lá atrás, tal situação, está repercutindo, é o que está repercutindo agora. Então, você sempre vai trazer do passado para cá. Entende? O resultado, essa situação, então, agora seria o resultado então, da vida passada. Então, você não vai fazer aqui uma leitura de previsões, nem uma mesa real, por exemplo, entende? É sempre com o contexto de vidas passadas, então. Ou ver só a vida passada mesmo, ou os resultados que acontecem hoje, tá? Mas não previsão de, ela quer saber se ela vai encontrar um amor, né? Não, você não vai ver isso ali. Se ela vai encontrar o amor da vida dela. Respostas, coisas objetivas assim para essa vida, não. É sempre mesmo questões passadas. Então, vamos lá. Quando a gente começa abrindo, aqui a gente falou, vamos supor que aqui saiu, deixa eu ver o que tem na minha aqui. O mundo. Ó, eu tenho o imperador. O carro. A primeira carta, a única, na verdade, nessa linha minha, a primeira que saiu, que traz uma pessoa, é o imperador. O imperador, a gente já tem aquela coisa assim do que pode trazer um pai, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente olha, que a gente observa, são as figuras. Tem figura? Tem gente? Você vai olhar, procurar se tem personagens. O meu, no primeiro aqui, tem o imperador na primeira linha, e na segunda linha tem ninguém. Então, a minha também não saiu ninguém. Então, o que acontece? A gente vai ver o quê? Que na primeira parte da vida dela, tiveram pessoas ali, então, importantes. Quem foram essas pessoas? A gente pode usar só a carta, por exemplo, do arcano maior, ou a gente pode vir ampliando a leitura usando as cartas da corte. Então, aqui, tanto na minha como na sua, né? Então, só na primeira fase da vida dela, estavam presentes essas pessoas. Pode ser que essas pessoas tenham falecido antes dela chegar na segunda metade da vida dela, da pessoa, entende? Por exemplo, pai, mãe, né? Pessoas mais velhas. Então, antes dela passar dos 30, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a pessoa que está ali importante. Então, essas pessoas não acompanharam ela até o fim da vida dela. Então, tá vendo? Aí a gente já vai começando, né, a criar. Aí, outra coisa que a gente vê. Teve pessoas, não teve pessoas. A gente vai ver o quê? Se tem mais cartas, por exemplo, positivas ou mais cartas negativas. Que isso vai trazer a energia de uma vida legal ou de uma vida não legal, né? Então, por exemplo, aqui, de carta negativa, eu entendo a lua aqui meio obscurazinha, né? Eu tenho o diabo aqui também. Tenho algumas cartas aqui, assim, duas, três cartas aqui, tipo, uma energia negativa. Muito pouco perto de 12 cartas. Então, a maioria, carta positiva. Então, num contexto geral, ela viveu uma vida até que meio termo, né? Não foi nada uau, porque não tem as cartas negativas aqui, mas a gente vê aqui que não foi um desastre geral. Então, a gente vai ver as cartas negativas como situações isoladas. Situações aleatórias que aconteceram ali na vida dessa pessoa. E não situações determinantes para uma vida toda. Se tivesse 9 cartas, né, 10, assim, de 6 para cima, aí a gente poderia ver que situações negativas foram determinantes para traçar, para direcionar a vida dessa pessoa, tá? No meu caso aqui, menos da metade. Então, tranquilo, e eu veria, então, algum fato isolado, uma situação ou outra ali de ruim, entende? Assim, de coisas ruins. Então, a gente começa, agora que a gente já viu parentesco, pessoa e polaridade, a gente vai começar aqui pela primeira carta, tá?
A primeira carta fala muito do nascimento dessa pessoa. O que estava envolvido no momento do nascimento dela. A segunda carta vai falar da primeira infância. Ali a primeira é só o nascimento. A segunda carta vai trazer a primeira infância, a criancinha mesmo, tá? A terceira carta, a gente entra na pré-adolescência, tá? E começa a meio que sair da pré-adolescência, porque daí na quarta carta é onde entra de fato ali na fase da adolescência para o início ali da vida adulta, né? A quarta carta. A quinta carta, a gente vê a vida adulta até, vamos por uma aposentadoria, não chega ao final da vida, né? Porque a última carta é o final da vida, né? A última carta em si. Então, vamos lá. Então, a gente começa assim. Aqui, a minha primeira carta aqui, eu tenho a carta da força. Então, aqui eu vou ver todos os assuntos ligados à força que aconteceram, que envolveram ali a situação dela, da questão da infância, tá? Depois, eu tenho a carta do carro. Então, ó, só para ir montando uma leitura. Por exemplo, aqui na minha, né? A carta da força. Você vê aqui uma pessoa que lutou, por exemplo, para nascer. Um bebê ali que para o nascimento houve muito esforço. Teve luta ali para vir à vida, né? Para nascer. Né? A carta da força, você traz isso. Essa situação aqui de ter força realmente para sobreviver ali, para nascer. A carta do carro, a gente pode ver o quê? Aqui, uma primeira infância de muitas mudanças, muito movimento, vai para lá, vem para cá, uma vida meio nômade, sabe? Ou também muito controle dos pais, muito sendo uma criança que foi muito controlada, né? Na rédea, sabe? Os mais velhos ali tendo ela no controle, no cabresto, sabe? Depois, olha só, eu tenho a carta da lua, as descobertas, os mistérios da pré-adolescência, fazer as coisas escondido, né? Toda essa energia aí de pré-adolescência, né? Aí depois eu tenho aqui a carta do imperador, na adolescência para a vida adulta. Ó, o pai sendo importante na vida dessa pessoa, né? De repente orientando, enfim. Mas aqui mostra que na adolescência dessa pessoa, o pai, né? O homem mais velho aqui foi de extrema importância. E também mostra que foi o momento em que ela perdeu o pai, porque ele não seguiu, entende? Então, a gente vê uma perda do pai no momento de adolescência. Então, a gente já vê que isso pode trazer já alguma coisa para essa existência, algum trauma, de repente, alguma situação assim. É onde a gente começa depois a fazer notas. Eu gosto muito de ir anotando, para depois perguntar mais sobre essa questão. Assim como a questão do controle, se isso daqui foi um controle, rédeas, isso pode ter gerado algum trauma, né? De tudo aqui, vou fazendo anotação, para depois eu entrar em questão por questão. Aí depois aqui eu tenho, olha só, a carta do mundo na vida adulta. Ou seja, aqui ela começa a viver tudo plenamente, ela começa a queimar os karmas dela. A carta do mundo, ela começa a desapegar da matéria, ela começa aqui então a se tornar uma pessoa mais espiritualizada, né? Começa a ter sucesso aí na vida, entende? Né? Tudo que a carta do mundo traz. Aí eu tenho a carta da justiça. A carta da justiça é aquela carta parecida, né? Que tem aquela semelhança com a carta do julgamento, que ela vem trazendo aqui questões legais, questões também de ser justa, mas eu vejo aqui mais a questões legais,
questões realmente voltadas aqui para a justiça. Então, pode ser que aqui ela tenha tido algum problema com a justiça. É outra anotação que eu vou fazer para depois vir aqui e desmembrar, né, toda essa situação, tá? Aí a gente vai vir aqui para a linha de baixo. Aqui a gente chegou na metade da vida dela, né? Agora a gente vai vir para a linha de baixo. Aí aqui, no meu caso, eu tenho a carta da torre. Olha só a justiça. Pode ser que ela tenha perdido tudo por alguma questão legal. Porque ela estava com a sorte, ela estava tendo sucesso, êxito. Alguma coisa ela fez para desandar, para meter os pés pelas mãos, para ir à justiça e perder tudo, de repente, desmoronar tudo, né? Aí vamos lá. Aí depois aqui eu tenho a carta da temperança, onde ela começa a buscar equilíbrio. Depois disso, ela começa a tentar equilibrar as coisas, ela começa a tentar recuperar as coisas, ela começa a tentar, então, fazer a vida dela voltar, né? A fluir, voltar a acontecer. E aí, depois eu tenho aqui a carta do diabo, as tentações. As tentações que chegam aí, talvez ela não estivesse conseguindo reerguer a vida, né? E chegam as tentações, ou aqueles amigos, né? Também, que pode ser aqueles amigos que vêm ali, tipo, para levar para o vício, para o jogo, ganhar um dinheiro fácil, sabe? Esse tipo de tentação também, tá? E aí, ela pode permanecer um tempo nessa situação, tá? E aí, por que eu falo um tempo? Porque na sequência aqui, nessa jogada, eu tenho a carta do Sol, né? E aí, a carta do Sol, caiu aqui, a carta do Sol pode estar, então, trazendo aí que ela se deu bem, que ela conseguiu o que ela queria. Mas eu tenho, depois do Sol, a carta do Mago. Será que ela conseguiu o que queria? Ou esse Sol aqui está mostrando aquela questão do egocentrismo? Do mundo gira ao meu redor, agora eu só vou pensar em mim, só vou fazer por mim, só, sabe? Situação, porque daqui a gente vê o Mago. E o Mago aqui, porque aqui ó, só tem mais uma carta. Ela já está quase no fim da vida dela. Ela já entrou ali numa fase adulta, já madura. Então, já é aquela fase adulta, aquela fase... Vamos por terceira idade, né? Lá já assim. Entendeu? Fazer usos de remédios, ela pode, né? Ter começado ou realmente permanecido nessa vida que o diabo proporcionou para ela, né? E aí ela foi intensificando isso cada vez mais também. E aqui, ó, se tornou dependente química, dependente de medicamentos, né? Enfim. E aí, como que ela chega no final da vida? Aqui eu tenho a carta do julgamento. Olha só, desencargo, sendo julgada pela espiritualidade. Também. Próximo, né? Depois do Mago, né? Você vê que é uma abertura que a gente não focou em ninguém, não pensou em ninguém, não... Mas você vê que coerência? E aí aconteceu alguma coisa ali que ela desencarnou nesse momento que ela estava sendo julgada aí pela espiritualidade, né? A lei divina. E aí, com essas anotações, que tudo aqui, cada etapa aqui da vida, né? Eu fui anotando. Aí agora sim, eu vou juntar agora eu pego todas as cartas, permaneço sem olhar a carta oculta, junto tudo aqui, vou embaralhar, normal aqui, e aí agora em cima das minhas anotações, do que você anotou, você vai começar a fazer, nossa, eu preciso de ponta-cabeça, as aberturas específicas. A gente viu lá, por que ela precisou se esforçar para nascer? Um bebê já precisou lutar pela vida. É onde você vai. E aí, é assim, vou tirar quantas cartas para me responder isso? Vou tirar uma, vou tirar duas, vou tirar 10?
Você vai tirar a quantia necessária para te fechar uma resposta. Se você tirar uma carta e ela te elucidar tudo, tudo bem. Aí, se você tirar 2, 3, 4, precisa tirar 10 para ver aquela questão, tudo bem também. O importante é você fechar uma resposta. Porque o que acontece? Às vezes, uma carta vai gerando pergunta, gerando dúvida, e você pode ir tirando, sem problema algum. Entende? Mas agora, então, assim, é baseado nas anotações. Vamos ver o porquê que precisou se esforçar. O que a mãe pode ter tão provocado para ela se esforçar? Ou que situação era aquela? Que momento era aquele? Né? Você vai responder, vai embaralhar as cartas e vai virando. Você não precisa determinar, aí não tem um método, né? Falar, vou determinar 3 cartas. Não. É para fechar a resposta.